E a nossa plateia tem mais perguntas. Pode passar aí o microfone, Oi. seu nome e a sua pergunta. Meu nome é Pedro. Então, a minha pergunta é o seguinte. Quando eu era, há pouco tempo, criança lá na minha cidade... Quando eu era criança pequena lá de Barbacena. Então, eu gostaria de mandar um abraço para o pessoal, a galera lá da Assembleia de Deus em Brasília. Brasília. Novo Dia, Assembleia de Deus, Novo Dia em Brasília. Tá certo. Tá. Então, eu mexia com um boi brabo para ele correr atrás de mim e eu saí correndo, né? E agora, adulto, eu tenho medo de gente de mau caráter, que eu não prefiro nem mexer. O que levou a isso? São duas coisas diferentes, né? Pelo menos, primeiro tem o fato de você ser menina, e menina é meio metida, ser corajoso e gosta de enfrentar um perigo, né? Você é uma mistura de super-herói. Então, obviamente, você estava mexendo com o boi e sabia onde você podia correr e sair fora dele. Agora, mexer com gente de mau caráter é muito mais complicado do que correr de um boi, com certeza, porque aí você vai ter que ter uma capacidade psicológica melhor para saber lidar com isso. Mas isso são duas coisas muito diferentes. Será que a criança ela não tem medo, né? É porque ela não tem noção das consequências também? Ela é inconsequente e a criança tem um sentimento de onipotência. Pega uma menina de uns 4, 5 anos de idade, por exemplo, e ele acha que ele vai levantar um carro como se ele fosse uma coisa. Ele imagina que ele é não só a criança, como o adolescente. A adolescência é uma reedição dessa infância. O próprio adolescente também tem um sentimento de onipotência. Não é à toa que ele faz muita coisa acreditando que não vai dar nada com E ele. até criança, fiquei pensando, Igor, às vezes a criança na fé, a pessoa que se converteu há menos tempo, às vezes ela tem muito menos medos do que aquele que tem muito mais intimidade com Deus. Fala pra gente, tem hora que às vezes você fala assim, a pessoa tem tanto conhecimento, mas parece que só tem o conhecimento, porque aquilo que o conhecimento gera não resolveu. Verdade. Eu gosto de insistir muito na ideia bíblica de sabedoria, né? Porque a sabedoria ela integra conhecimento e ação, né? É o lugar, é a virtude que você tem integrado, o que você sabe, o que você faz. E é na ação mesmo que você vai testar a sua experiência, né? Então, eu acho que a sabedoria é uma resposta bíblica, assim, para quem está nesse dilema entre a ousadia, né, e a passividade. Eu acho que a gente tem que ter esse ponto de equilíbrio aí, baseado no que as Escrituras ensinam. Mas uma coisa importante é que para a fé cristã, gente, a nossa identidade, o que a gente está situado em Cristo. A gente tem que sempre voltar para essa centralidade aqui, né? Tipo, Cristo como elemento fundamental. Quando a Bíblia fala nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, isso é fato. Tipo assim, quem repousa a sua existência, suas ansiedades, os seus desesperos, e abre mão disso e repousa a sua vida em Cristo, né, ela tem um centro de referência seguro. Eu digo assim, tudo mais é instável no universo. Tudo é instável. Quando Jesus falou que aquele que confia na palavra dele, faz o que ele falou, edifica sua casa sobre a rocha, isso não era brincadeira, não. É porque o universo é instável. Ninguém aqui está isento de ter uma doença autodegenerativa, ninguém aqui está isento de um acidente grave, de ficar paraplégico. O mundo é instável, as coisas são instáveis, e muitos cristãos sofreram dilemas na sua vida e a gente não está isento disso. A única coisa estável no universo se chama Jesus Cristo. Foi o único que venceu a morte, foi o único que teve o poder sobre a vida e sobre a morte, o único que venceu o mal. Então, se você quer ter uma vida segura, e observe, segura não significa você não passar por nenhuma dessas adversidades, segura no sentido de que se você passar por isso, você vai estar estável, a sua existência não vai ser diluída junto com o sofrimento, né? É você lançar todos os créditos em Jesus Cristo. Só que tem uma coisa, é igual, por exemplo, conhecimento é diferente. Igual eu falo, por exemplo, vou fazer uma comparação de novo. Você conversa com uma pessoa, por exemplo, meus clientes são médicos, engenheiro, advogado, muita gente desse nível. São inteligentes. Então, na hora que você conversa, a pessoa entende tudo. A diferença é a mesma coisa da Bíblia. Por exemplo, você pode conhecer a palavra, mas não apropriar dela. Se você conhece e apropria, tudo bem. O problema é que você pode pegar um crente não alfabetizado, uma pessoa mais simples do mundo, que ele ouve a palavra e ele pega para ele. Então, a diferença, fé é fé no poder de Deus. Errais porque não conheceis a Escritura nem o poder de Deus. Então, a pessoa apropria daquilo, ela aceita aquilo e ela é abençoada. Elisa, a gente tem uma pergunta para você. Fala seu nome e a pergunta para ela. Elisa, meu nome é Cláudio Costa. E hoje, com os nossos medos diários, a gente quer realizar virtualmente as nossas conquistas, os nossos sonhos, realizações. Como você pode nos orientar quanto a essa questão aí?
Eu costumo dizer que a gente precisa viver essas experiências que a gente acha que são maravilhosas no meio virtual, no meio offline. A gente precisa trazer essas relações que a gente vive na internet para cá, para a nossa vida real. Há poucos dias eu estive em São Paulo com um grupo de pensadores da área de comunicação digital, do Brasil inteiro. E qual que era a ideia? Foi um encontro no Jardim Botânico de São Paulo. Então, por que eu estou te dando esse exemplo? A ideia deles é que nós trabalhamos com tecnologia, nós estamos nos meios digitais, nós gostamos de dar dicas legais na internet, de compartilhar vídeo engraçado, de palavra que edifica, mas é importante a gente viver o real. E qual que é o real? Muitas dessas pessoas que foram nesse encontro, nós fomos mais de 100 pessoas, não se conheciam pessoalmente. Nós nos conhecemos, nos falamos o ano inteiro pelo meio virtual, mas a gente nunca tinha olhado no olho, sabe? E essa experiência do olho no olho não tem nada, não vai ser um computador, não vai ser um smartphone, que não vai ser nada disso que vai aumentar a nossa experiência como ser humano. Agora, você sentar ali num parque, no meio da natureza, e compartilhar nossas histórias, as nossas experiências, isso faz realmente a diferença. Então, a internet ela é um meio, ela pode ser uma ferramenta para que a gente aumente conhecimento, para que a gente estude, para que a gente conheça novas pessoas também. Mas isso precisa ser trazido para a nossa esfera real, que é o offline. Então, eu sempre falo isso, gente. É muito legal usar. Quem gosta. Quem não gosta também não precisa fazer força para ficar no meio disso, não. Mas traga as experiências para o offline. Até comentei com a Carol no outro programa que eu participei, que no grupo do MBA de Marketing Digital, nós fizemos um acordo. Então, quem está todo mundo sentado ali para almoçar, então a gente combina o seguinte, olha, todo mundo vai colocar o telefone aqui no meio da mesa, fazer um montinho com os celulares. Ao medo de colocar. Quem pegar o celular primeiro, paga a conta. Porque para ter a interação na mesa, porque senão todo mundo fica olhando para a telinha e não conversa com a pessoa que está do seu lado. Então a gente faz uns desafios, umas brincadeiras assim meio quebra-gelo mesmo, para alimentar mesmo o olho no olho e a experiência pessoal. Muito bem. Agora eu queria lançar uma pergunta, Igor, para a Elis também, doutor Dalto. Hoje nós falamos da questão da mensagem do Deus de terror, né? Esse gera medo. Mas também hoje há uma facilidade que Deus só dá graça e não mostra esse outro lado, né? Esse lado da ira. Tem gente que não consegue ver Deus irado. Né? E qual a consequência disso hoje? Como é que você vê isso, Igor? Também? E qual o maior medo que você vê hoje dentro da igreja? Se é que existe, né? Eu falo que é o Deus fofinho, né? O Deus de pelúcia. Né? Então as pessoas querem... Na verdade, a gente esquece que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A gente não tem que fazer um Deus amestrado, um Deus à minha imagem e semelhança. Porque às vezes a gente inverte. É verdade. Você quer fazer um Deus à sua imagem e semelhança. Né? O Lewis, ele dizia muito assim... Muita gente não pensa isso no filme Crônicas de Nárnia, que aparece o Aslan, aquele leão. O Lewis dizia assim, Deus é selvagem. O que significa Deus é selvagem? Deus não pode ser domesticado. Um leão não pode ser domesticado no sentido como você domestica um poodle, né? E muita gente quer Deus um poodle, mas Deus não é um poodle, ele é um leão indomável, ele não é criado à nossa imagem, Deus não vai responder às minhas expectativas. Eu digo muito assim que a primeira coisa que o Evangelho faz com a gente é dizer que os nossos sonhos são todos equivocados. O Evangelho faz assim, tudo que você está sonhando para você está equivocado, porque o seu sonho não chega nos planos que eu tenho para você, nunca vai alcançar os planos que eu tenho para você. Então Deus, a primeira coisa que ele faz é desconstruir as nossas expectativas sobre ele. Não quer dizer que a gente não deva sonhar, mas... Não, a gente tem que sonhar de acordo com a vontade dele. Isso. Né? Os nossos sonhos são baseados, muitas das vezes, em vontades totalmente equivocadas sobre quem Deus é e sobre quem a gente é. Então, Deus, a primeira coisa, vai falar assim para você, suspende os seus sonhos e agora começa a pensar no que eu tenho para você, que é sempre melhor do que a gente espera para a gente mesmo. Né? Então, isso é importante, que, claro, Deus é um Deus incrível, né? Fascinante. Então, a primeira coisa é se deixar espancar por quem ele é, né? No bom sentido. Sabe? Se deixar apanhar por quem ele é. E é uma coisa boa isso. Né? Deus precisa imprimir na gente quem ele é. E aí a gente começa a se educar na vontade dele. Né? Deus não é o gênio da lâmpada do Aladim, né? Claro, exatamente. Eu quero perguntar, gente, Negra, o que você acha que é o maior medo do ser humano? Olha, eu não digo do ser humano porque é algo muito particular. Hoje, o meu maior medo é não satisfazer aquilo que o Senhor tem proposto para mim pelas oportunidades que Ele tem me dado. Então, eu acredito que a expectativa, se Ele me deu, é porque Ele acredita e Ele confia que eu possa fazer.
Então, de não atender essa expectativa. E, em contrapartida, de também não conseguir atingir a expectativa dos outros. O olhar do outro é um olhar muito crítico, é um olhar muito cheio de expectativa daquilo que você, como músico, como cantor, como figura pública, pode proporcionar. Então, isso, todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu vou pregar, todas as vezes que eu vou fazer um show, existe o frio na barriga, existe o tal de toda hora correr no banheiro, e que é uma ansiedade, a adrenalina, a tremedeira. Os primeiros 5 minutos são mesmo cruciais, até você pegar o gancho, olhar para cada rostinho, você vê uma carinha que te sorriu e fez assim, vai dar tudo certo. Aquilo ali te dá tanta alegria e dá muita segurança para continuar. Pois é, eu fiquei só falando aqui uma coisa, ela falou 2 coisas. E o nosso programa está quase acabando. E nós já pensei nas suas considerações finais aí em 15 segundos. Ela falou assim, a primeira coisa, ela quer agradar a Deus. E ela tem medo também de não agradar as pessoas. E isso é uma dicotomia, porque muitas vezes você não vai agradar, porque, né, os planos do Senhor são diferentes dos nossos, né? Pastor, como é que você vê isso? Porque é difícil, a gente quer agradar a Deus, mas a gente também quer agradar o próximo. Eu costumo dizer o seguinte, que se você quer chamar a atenção de Deus pelo que você faz, já está na hora de desistir, porque os olhos de Deus estão voltados para um único feito no universo, que foi o que Cristo realizou na cruz. Tudo mais, gente, é concorrência barata, né? Então, já perdeu o Playboy. Então, os olhares de Deus estão para Cristo na cruz. Então, para um homem se sentir realizado, só tem um lugar. É ele cumprir plenamente a vocação que ele tem em Deus, seja cantar, fazer arte, o que for, em Cristo. Porque se ele faz em Cristo, aquilo é recebido para a glória de Deus. Amém. Se ele faz fora de Cristo, né, é um desempenho, uma performance egoísta, que não vai manifestar a glória de Deus em nada, vai embelezar o mundo, os homens fazem as coisas assim. Lembra de Johann Sebastian Bach? Johann Sebastian Bach, quando compunha as músicas dele, em todas as músicas ele colocava no final, só lhe deu glória, somente a Deus a glória. Então a gente tem que entender que a nossa satisfação está aí, né? No que Cristo fez, nos feitos de Cristo, a gente se satisfaz nele. Elis, suas considerações finais, minha querida. Bom, agradeço mais uma vez o convite, né, claro, mas falando sobre o medo no meio virtual, sejam sempre prudentes. Eu acredito que a prudência ela é o ponto ideal do cristão. Então, tanto no ambiente de trabalho, a minha preocupação no ambiente de trabalho, na escola, onde eu estiver, essa é a minha preocupação também no ambiente virtual. Evitem os excessos, né? O excesso de se expor, de falar, de publicar fotografias. E, no mais, vamos seguir o nosso Criador, seguir o que Jesus deixou para a gente. Ele é o nosso principal exemplo. Então, sempre, quando eu vou publicar algo, eu penso assim, será que Jesus colocaria isso que eu estou colocando agora? Então, se perguntem isso também. Quando vocês forem usar a tecnologia, o Jesus faria isso que eu estou fazendo agora? É um ponto para você não errar. Dr. Dalton. A questão do medo, como você colocou a questão da prudência, o medo de uma coisa realmente difícil, a ideia é ser prudente mesmo, mas, de uma forma geral, as pessoas podem acreditar nas coisas mais positivas do que as negativas. Apesar de nada ser perfeito, se você viver, como diz aquela questão do Jó, aquilo que ele temia aconteceu exatamente porque ele viveu em função daquilo e ele criou uma autoprofecia realizável e fez com que ela acontecesse. Você tem que acreditar que as coisas podem ser realmente boas. Agora, quando a gente faz as coisas, a gente tem que fazer para Deus e Deus sabe que você está dando o melhor que você tem. E a segunda coisa, ninguém vai agradar a todo mundo e isso é uma coisa que a gente tem que aprender a lidar com ela. Pois é.